Bem-vindo de volta ao canal de Thiago Prego. Nesse vídeo nós veremos como criar um menu principal para o jogo, beleza? Para isso, a gente vai aprender a como criar uma cena contendo só um painel com alguns botões, esses botões, como organizá-los de uma maneira que realmente fique fácil de organizar conforme a gente for adicionando mais botões e como é que a gente faz essa transição entre as cenas. Então, vamos lá. Para isso, a gente vai usar esse asset do Unity Asset Store, que é o Fantasy Wooden GUI Free. Então, ele é gratuito. Então, é só você olhar o link na descrição ou procurar pelo nome. Você vai adicionar aos seus assets e lá no Package Manager, garante que você está lá em My Assets, Fantasy Wooden GUI Free, faz o download se você ainda não tiver baixado e você vai clicar em importar e vai importar tudo. Vindo aqui na pasta dele, ó, Fantasy Wooden GUI Free, a gente pode dar uma olhada como é que está a cena pré-pronta, que já vem na package. Então a gente clica aqui 2 vezes em demo, para a gente ter uma ideia de como é que está essa cena. Clica aqui 2 vezes no Canvas, para a gente ver. Se você não faz ideia do que seja um Canvas, você vai ter que dar uma olhada nos vídeos anteriores, em que a gente fala sobre isso. Então, o primeiro vídeo que a gente fala sobre isso é lá no vídeo dos colecionáveis, lá das abóboras. Então, aqui no Canva, se a gente der uma olhada, ó, tem 3 tipos diferentes de painel. Então, chamam aqui Large Board, que é essa maior, Medium Board, que é essa menor aqui, Small Board, que é a menorzinha, e ainda tem 3 botões. Para a gente ver aqui, ó, a ideia de como é que fica nessa cena, nessa resolução. Então, fica com esse jeitão aqui. Então, esse é um tipo de botão que quando você aperta, ele dá a impressão que está realmente sendo apertado fisicamente. Então, aqui, ó, muda o jeito de interagir com eles e o resto não faz nada, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui nesses botões. Então se a gente olhar aqui o Start, New Start, o que acontece? Vou tirar aqui no rosto e ao selecionar esse botão, ele mostra aqui que é uma imagem já pronta. Então aqui, ó, vou clicar na imagem dele, ó. E se a gente der uma olhada, deixa eu botar meu rosto de novo. Se a gente der uma olhada aqui nesse botão, ele já é uma imagem escrito New Start. E a gente não quer ficar restrito a isso. A gente quer escrever do jeito que a gente quiser. Então a gente vai usar como base esse botão que não tem nada escrito. E se você olhar, ó, tem uma outra imagem que ele mesmo chamou, ó, de Start Pressed. Ou aqui, se é um botão padrãozão, Pressed. Então, como é que funciona esse botão? Se a gente ver aqui, ó, então quando você adiciona, clica com o botão direito, UI, você vem em Button, e aqui do pré-pronto só tem Context Mesh Pro junto. Tá? A gente vai fazer tudo do zero, mas para você entender um pouquinho. E como é que funciona? Tem 4 tipos de transição diferentes entre os botões. Nenhuma transição, muda a cor, muda o sprite e muda a animação. Nesse caso, só tem 2 sprites. O sprite padrãozão do botão e o botão quando ele é apertado. Tá? A vantagem desse aqui é que você coloca o sprite do jeito que você quiser, mas ao deixar o mouse em cima, nesse conjunto de assets, não tem um sprite, que é o que chama de highlighted. Tá? Então, você só vai descobrir que apertou ao apertar. Beleza? Então aqui a gente já está com uma ideia de como é que vai montar. Então, olhando aqui ao Large Board, ele criou um placeholder que não tem nada, na verdade um container, desculpa, e tem uma imagem aqui dentro, que é essa parte mais
é o botão de close, mas nesse aspecto não dá para ver direito esse botão. Vou botar aqui Full HD. Tá vendo? Não mudou nada. Então, dependendo de como esteja a resolução, a gente vê um pouquinho melhor como é que está esse aspect. Então, do jeito que ele organizou aqui, o botão, a gente nem vê o botão de fechar, que é o close button. Esse aqui ficou do jeito que ele botou aqui o pivô na hora que organizou o Canva, ele ficou mal organizado. Tá? Então aqui tem essa imagem 2, que ela é composta, na verdade, de duas partes. Tem um painel aqui externo de pedra e um painel interno que é de papel. Ele ainda criou aqui em cima esse tagzinho, tá, para colocar o texto que você quiser. Então, com isso aqui em mente, a gente já tem uma boa ideia. Vamos criar o nosso. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vem aqui no Assets, Scenes. Então, aqui, de outros assets, ele criou essa Demo Scene, mas a nossa cena do jogo é essa Sample Scene. Para criarmos a nossa cena, clica com o botão direito aqui, Create Scene, e vamos chamar de Main Menu. Ok? Para que essa cena entre naquele índice, para carregar a cena do Build Index, a gente vem aqui, ó, File, Build Settings, tá vendo, ó, Scenes in Build, e só tem a Sample Scene. Então vamos arrastar aqui ao Main Menu. Se só jogar aqui, ela vai ficar na posição 1, em vez da posição 0. Então o Main Menu é a primeira cena que carrega. Então vou trocar aqui, ó, de ordem. Então agora ela está com uma cena 0. Ok? Clica duas vezes, que ele vai abrir a cena. Essa cena não tem nada. Então vamos clicar aqui com o botão direito. UI Canvas. Então aqui no nosso Canvas, vou dar um zoom. O que a gente quer adicionar? A gente quer adicionar um objeto do tipo vazio. Então, eu posso pegar um padrão aqui qualquer, image, text, raw image, panel. Então, eu vou escolher a image. Então, ele já vai criar aqui, ó. Só que, em vez de a gente usar essa imagem branca, assets, a gente vem aqui, ó, no Fantasy Wooden Gear Free, nessa primeira, ó. E o que a gente vai colocar como o fundo do nosso main menu? Esse UI Board, vamos pegar o maior de todos, UI Board Large Stone. Então, aqui, ó, no Image, a gente vai pegar e vai colocar aqui. O que é importante? Eu gosto sempre de preservar o Aspect, tá? Então, clica aqui, ó, em Preserve Aspect. E o que a gente pode fazer agora? Clica aqui na Rect Transform, segura o Alt e nesse Stretch aqui, tanto no horizontal quanto no vertical. Então, se a gente fizer isso, ó, a nossa cena principal, ela não vai ficar totalmente preenchida. Então, nesse caso, não vai dar para preservar o aspect, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Vai aqui, ó, selecionar, desmarca o Preserve Aspect para ele preencher tudo com essa parte de pedra. Só que a gente tem que colocar uma imagem aqui dentro. Para quê? Então, UI, Image, para ficar com aquele mesmo jeitão do papel em cima da pedra. Então, vamos aqui, ó, escolher o UI Board Large Parchment. Então, vamos botar aqui. Vamos fazer essa mesma coisa, ó, do Stretch, para ela ocupar tudo. E o que acontece? Se a gente for olhar, ó, tá ficando feio aqui a maneira que está por cima. Então o que a gente pode fazer aqui? Ó? Na Image, a gente pode aqui, ó, usar o Crop. Então, vou tirar
10 de cada lado. E só o Z que a gente não faz nada. Ó. Então, visualmente, ficou bacana, ficou bonito. O que a gente precisa inserir agora? Os nossos botões. Para usar aquela mesma ideia que ele usou do Iron Title, a gente pode criar, ó, tem aqui um Iron Title Large. Então, ó, aqui dentro também dessa imagem, vamos colocar uma outra imagem. E vamos chamar essa outra imagem de nada, porque a gente não precisa se preocupar com o nome delas. Então, ó, aqui sim, ó, o Preserve Aspect. E a gente vai fazer. Cliquei no negócio errado aqui, ó. Vou botar aqui no meio. Então, agora a gente pode aumentar o tamanho disso aqui. Ó, esse aqui é com o aspect correto. A ideia dele é ficar assim, ó. Mas se a gente quiser que fique assim, para realmente ver no jogo, que isso aqui é o que a gente está vendo no próprio jogo, a gente teria que diminuir o tamanho. Isso tudo é questão estética, tá bom? Então, se a gente fizer assim, por exemplo, vai ficar com esse jeitão, fica a seu gosto. Para não ficar essa tela azul no fundo, o que a gente pode fazer? Ó? Em Main Camera, onde está esse background azul, a gente pode colocar com transparência. Se a gente fizer isso, ó, não faz diferença, porque não tem transparência no fundo. Tá? Então, vamos botar aqui, ó, tudo preto. Pronto. Então, agora, esse é o fundo do nosso jogo. Vamos botar aqui um título. Como é que a gente vai fazer? Aqui dentro dessa imagem, a gente vai fazer, ó, vem aqui, ó, UI Text Mesh Pro e vamos escrever main menu. O que a gente pode fazer? Ó, pode preencher, segura o Alt, tudo, porque agora a gente controla o texto aqui por dentro, centralizado horizontalmente, centralizado verticalmente. Vamos mudar aqui, ó, um material para esse preset Drop Shadow, bota em negrito. Eu gosto muito de usar esse Small Caps, porque em vez de ficar o A minúsculo, por exemplo, vai ficar o A maiúsculo, mas com um tamanho um pouquinho menor. Isso para interface com o usuário, eu acho que esteticamente fica mais bonito. Tá bom? Vamos aumentar aqui um pouquinho para 56. Ó, 64. Ficou bonito o nosso main menu. E agora a gente precisa inserir os botões. O que acontece? A gente poderia sim, aqui direto dentro do Canvas, acertar isso. Não precisa necessariamente ficar aqui dentro. Essa imagem aqui, como é o nosso painel principal, vou chamar de Main Panel. Para a gente saber do que se trata, eu poderia colocar aqui dentro, direto, o botão, ó, UI. Só tem uma opção aqui de botão, ó, Button, com Text Mesh Pro. Deixa aí mesmo, porque a gente vai querer que ele tenha um texto. Porque é a gente que vai botar o texto. Então vamos mudar aqui, ó, o Source Image. Vamos escolher aqui, ó, o botão. Então tá aqui, ó. Esse botão é o nosso padrão. Então vem aqui e seleciona o botão. Se a gente der uma olhada no Inspector, você não está vendo por causa do meu rosto, vou tirar, a gente vê que esse botão ele tem aqui, ó, pré-definido não, né, mostrando as dimensões dele, 338 por 112. Então, vou fazer isso, 338 por 112. Esse é o tamanho padrão do botão. É um tamanho bom para essa nossa tela, pensando que a gente vai ter aqui, por exemplo, 3 botões, que é muito comum ter nos jogos. Novo jogo, opções, sair do jogo. Em inglês, New Game, Settings, Exit Game, por exemplo. Então, vamos criar esses 3 botões, mas primeiro vamos ajeitar um botão e depois a gente copia. Beleza?
Então, vamos manter esse tamanho padrão dele mesmo. Vou voltar aqui para o meu rosto. Então, agora a gente precisa botar o texto em cima. Ó. Então, já vem com esse texto pré-pronto. Ele já ocupa a posição toda, já coloca no centro, nos dois eixos vertical e horizontal. Só que a cor não está bacana. Esse preto aqui em cima ficou ruim. E o material também gosta de Drop Shadow, Vertex Color. Vamos botar branco, ok? Negrito, Small Caps e vamos colocar aqui New Game. Vou testar aqui tamanho de fonte, 48. 48 ficou um tamanho bacana. Só que o que acontece? Esse botão ele não foi pensado para o texto ficar no meio dele. Tem um offset aqui. Então a gente pode vir aqui, ó, acertar esse offset de algumas maneiras. A gente pode ajeitar isso aqui, ó, no Extra Settings e acertar a margem do texto só. Ou a gente ajeita a margem do botão, né? E não é nem do botão, porque esse texto ele é um Game Object. Então, vai ter o mesmo efeito visual, vir por aqui ou pelo Extra Settings. Nessa parte margem, ele vai mexer só nessa parte amarela. Ó. Então, a gente pode até vir aqui com a mão e ajeitar. Vou dar um Ctrl Z. Se a gente, em vez de clicar no branquinho, vier nesse outro, mexe em tudo. Então, ele está fazendo ó, um crop no bottom. No final, é trocar 6 por meia dúzia, porque vai ter o mesmo efeito visual. Tá? Eu prefiro mexer no Rect Transform, em vez de mexer aqui nas margens do texto. Tá bom? Mas fica a seu critério fazer isso. No Text Mesh Pro, não mexe aqui, tá? Em algum momento, a gente vai fazer um tutorial de como a gente melhora a nossa letra, deixando, por exemplo, a margem mais grossa. A gente, Ctrl Z aqui, 01, deixando a letra mais gordinha. Mas ao fazer isso, a gente mexe em tudo, ó, tá vendo? Eu achei que estava mexendo só no New Game, mas está no main menu também, que a gente está mexendo no shader. Então, em algum momento a gente muda isso, tá? Criando presets, mas não é nesse tutorial, beleza? Então, só que do jeito que está aqui, como é que está funcionando o nosso botão? Então, ele está com Color Tint. Isso quer dizer que ele vai mudar a cor do botão a cada ação. Então, a cor padrão está aqui branco, por quê? Porque o branco desse botão, então o que seria branco vai ser branco mesmo. Então, se a gente olhar aqui o Highlighted Color, levemente mais escuro. Quando aperta, fica um pouco mais escuro. Então, como é que a gente vê isso na prática? Então, vamos clicar aqui ó, no jogar. E o que acontece? Ao deixar em cima o mouse, então é difícil de enxergar, mas fica um pouquinho mais escuro. Quando aperta, fica bem mais escuro, mas só o botão. O texto não está indo junto, ok? Se a gente, em vez de usar essa transição, mudando a cor, usar o Sprite Swap, e aqui o jogo está rodando. Então, quando eu tirar daqui, vai voltar ao jeito que estava. A gente pode escolher aqui o Sprite quando aperta. Ou seja, ao apertar, trocou o Sprite, mas o que acontece? O texto não vai junto, ok? No caso que a gente viu o texto indo junto, por quê? Porque aqui ó, ele tem um sprite que ele criou fora aqui do Unity, em que já fica com o texto reposicionado e o texto mais escuro, ok? E ainda tem a opção de fazer usando a animação, tá? Mas para não ficar super complicado,
Vamos voltar aqui para o Color Tint. Apesar de ter essa ideia do botão, como o texto não vai junto e vai dar um pouquinho mais de trabalho, o que a gente vai fazer? Ó? Aqui no Highlighted Color, quando deixar o mouse em cima, vamos mudar aqui a cor, indo um pouquinho para vermelho. E o que acontece? Tá vendo? Ao deixar em cima, ficou vermelhinho. E no apertado, em vez de ficar um cinza levemente claro, o branco, vamos aproximar mais do preto. Então, ó, aproximei mais do preto. Então, ao deixar em cima está vermelho e ao apertar, ó, ficou pretão. Então, o highlight é quando a gente não está pressionado e ele troca a cor. E o que acontece? Quando a gente aperta e aí não acontece nada, fica no modo pressed. Então, desculpa, no modo selected. Então a gente pode ver aqui, ó, clica com o botão, ó, copy. Só que esse selected eu vou deixar assim e vou fazer igualzinho o highlighted. Que aí vai fazer sentido quando a gente tiver dois botões. Então, para deixar de ficar selecionado, a gente tem que clicar fora. Como é que a gente vai ver esse selected funcionando? Então, eu já vou copiar aqui, ó, o vermelho, porque ao tirar vai voltar todo para o padrão. Gostei. Paste no selected também. No pressed, vou deixar um pouquinho mais escuro. Então, o que a gente vai fazer agora? Para a gente ver essa ideia do selected. Gostei desse botão? Vou criar um novo botão com base nesse aqui. Então, com ele selecionado, eu posso clicar com o botão direito Duplicate ou posso clicar em Ctrl D. Então, duplicou o botão, então ele está na mesma posição do outro. Eu posso reposicionar esse botão e botar ele onde eu quiser. Isso é um jeito de fazer. Tem um outro que eu gosto mais. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Em cima desse botão aqui, vou colocar, ó, Create Empty Parent e vou chamar de Buttons Panel. E o que eu vou inserir nesse Buttons Panel? Add Component, e aí você procura por Vertical. Ao escrever Vert já aparece, Vertical Layout Rule. O que acontece? É um layout que ele organiza tudo que tiver aqui dentro de maneira automática. Beleza? Então, o que acontece? Ó, esse button, vou voltar e vou botar ele na mesma posição do original, ó, que vou subir aqui, ó, vou botar ele na mesma posição. Então, criei esse Buttons Panel, vou aumentar esse Buttons Panel, deixar aqui, ó, desse tamanho, vou subir aqui um pouquinho. Então, quando eu subir, o botão que está aqui dentro dele foi junto. Por quê? Porque ele está organizado para ficar auto-organizado, Child Alignment, Upper Left. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse button e vou botar aqui dentro. É só arrastar para cá. Já organizou sozinho. Ele já distribuiu sozinho o botão. O que a gente pode fazer? Pode controlar o tamanho do botão, tanto do ponto de vista horizontal quanto vertical, de acordo com o painel. Se a gente selecionar aqui, ó, Width, aqui no painel, se eu mexer no painel, os botões vão junto. Ctrl Z para manter o aspecto. Pode mudar o Child Alignment para, por exemplo, Upper Center. Então, mas como tem aqui na largura o mesmo tamanho, eu vou desmarcar. Por quê? Porque agora eu vou aumentar aqui para o lado. E se eu deixar Upper Center, ele vai organizar lá em cima, mas no centro horizontal. Upper Left, ele organiza colado na esquerda. Então tem várias coisas que você pode organizar aqui. Eu gosto, na maioria das vezes, de ficar Middle Center. Então, só vou voltar ali para o tamanho, todo mundo padrão. Vou botar Middle Center. Porque se eu botar agora o terceiro botão, ele já organiza todo mundo. Não ficou tão bom, esses botões são muito grandes. Vou subir aqui um pouquinho.
Vou subir aqui no painel um pouquinho. Vou descer um pouquinho. Tá bacana, tá bem equilibrado. Aí agora sim eu vou mudar o texto do botão 1 para Settings. Vou mudar o texto do botão 2 para Exit Game. Tá bom? Vou salvar aqui a cena para assumir esse asterisco. Então apertei Ctrl S para salvar. Você vem em File, Save. Beleza? Só que a gente precisa colocar ações nisso aqui para carregar a cena do jogo. Então, porque por enquanto aqui esses botões não fazem nada. Ó. Então, vamos colocar aqui no Play. Então, se eu deixar o mouse em cima deles, ó, ficou vermelho. Se eu pressionar, aí agora vem aquela ideia do Selected, entendeu? Então, se eu deixar aqui Highlight, ele continuou Selected. Para ele deixar de ficar esse vermelho, só clicando fora. Uma outra coisa que pode fazer, ó, aqui na cena, onde está aqui Button, se a gente clicar em Visualize, é a navegação. Se eu botar isso em cada botão, então, ó, tá vendo que está em todos os botões? Isso, quando eu seleciono em um, já aparece em todos. Então, eu vou tirar aqui a imagem do Main Panel, só para a gente enxergar um pouquinho melhor. Essa transição, tá vendo que tem setinha? É para onde é que vai. Então, esse botão vem para esse. E depois esse vem para esse. Quando acabam as transições, aí ele troca para o próximo. A gente vê isso apertando a setinha para cima e para baixo. A navegação não funciona esquerda e direita, só funciona para cima e para baixo. Tá bom? Então, é por isso que tem aquela seta para cima e para baixo. Então, o para cima significa que vai logo para cima, não tem ninguém para cima dele, o para baixo é esse. Então, ó, tá vendo? Então, aqui é apertar a tecla para baixo, ele vem para cá. Ao apertar a tecla para cima, ele vem para cá. Esse aqui, a mesma coisa. Então, é a transição entre os botões. Beleza? Isso é para facilitar a navegação, para não usar mouse. Ok? Beleza? Tudo entendido? Então tá bom. Só que agora, como é que a gente vai incluir ação nisso aqui? Então aqui no Main Panel a gente tem que colocar um script nele. My Assets, coloquei aqui Assets, My Assets. Vou criar aqui uma pasta para o Main Menu. Aqui dentro eu vou criar um script chamado Main Menu. Então, ele vai acabar de compilar. Depois que ele acabar de compilar, eu consigo colocar atrelado a algum GameObject. Vou colocar atrelado ao Main Panel. Então, esse script aqui, do Main Menu, eu vou associar ao Main Panel. Poderia associar qualquer outro GameObject dentro do Canvas. Tá bom? Então, vou botar aqui ó, no Main Panel. E o que a gente vai fazer agora? Se você for olhar, ele tem aqui o script. Eu gosto do script ficar aqui embaixo. Então, clicando aqui 2 vezes, o que a gente precisa fazer? Paga isso aqui e a gente vai criar 3 métodos. 3 métodos públicos. Um que é New Game. Então, ele não retorna nada. Então, public void new game. Public void settings. E um public void exit game. Se o seu jogo for um jogo que funciona standalone, então você gera um executável e executa ele clicando 2 vezes em cima, por exemplo, então para Windows, Mac, Linux é assim que funciona, a gente até consegue sair do jogo. Como? Pode usar application.quit. Então ele sai do jogo ao fazer isso. Então a nossa vai fazer só isso daqui, mas no nosso caso ele não vai sair, porque a gente vai estar no modo teste. E em algum momento eu vou ensinar como é que a gente gera um jogo para subir esse jogo no it.io. Então para isso ele vai ser no formato WebGL, para dar para jogar no navegador.
Então, vou botar aqui um debug.log exit game. Pronto, só isso. No settings, por enquanto, a gente não vai se preocupar com isso, então eu vou simplesmente debug.log para a gente saber que está funcionando. E vai escrever settings. E aqui no new game, o que a gente quer fazer? A gente quer carregar aquela cena que a gente estava vendo até agora, que é a cena sample scene. É o nome dessa cena. Mas eu não quero carregar pelo nome. Eu quero carregar aqui pelo índice dela. E o índice dela é o índice 1. Então, das duas, uma. Como a primeira cena, essa cena que ela vem logo depois do main menu, e eu quero que seja assim, então posso fazer duas coisas. Ou eu venho aqui int scene igual a 1, e venho scene manager, e esse scene manager, para funcionar, se você tiver nas versões mais recentes do Visual Studio, ao clicar aqui duas vezes, ele já vai incluir o namespace correto. Se você não tiver, ele não vai aparecer aqui no autocomplete, você tem que vir using Unity Engine .scene management .vírgula, aí vai aparecer scene manager .load scene. Qual cena que a gente quer carregar? Scene. Então, é essa cena que a gente quer fazer. Uma outra forma de fazer é, se é a próxima, eu posso dizer que a cena que a gente quer carregar é a cena atual. Como é que eu pego a cena atual? Scene Manager .get active scene. Então, é essa cena que está rodando agora. Build index mais 1. Isso daqui significa a próxima cena naquele menu de cenas. Então, para você relembrar que menu é esse, File, Build Settings, aí vem aqui, ó, Scenes in Build. Então, o main menu é a 0. Então, daquele jeito que está, New Game é a próxima cena. Então, isso funciona também. Vou deixar desse jeito, tá bom? Então, agora, só apertar aqui o Play. Então, vou expandir aqui o console para enxergar melhor. Então, ao apertar Settings, não aconteceu nada. Por quê? Porque a gente ainda não atrelou nenhuma ação ao botão. Então, não basta só criar no script. Então, vamos lá no Buttons Panel. Primeiro botão. Se você quiser facilitar, que botões são esses, você pode renomear apertando F2. New Game. Apertei para baixo. Settings. Enter para baixo. F2. Exit Game. Pronto. Então aqui no New Game a gente tem que incluir agora uma ação. OnClick. Então, que ação é essa? Eu tenho que pegar, ó, vou arrastar aqui do Main Panel para cá. Por quê? Porque o Main Panel é o que tem o script do Main Menu. Então, é por causa disso que eu escolhi o Main Panel. Por quê? Porque ele tem o script, ó, Main Menu. Então, aqui a ação. Arrastei para cá. Qual função? Main Menu, New Game. Vou fazer a mesma coisa com os outros. Settings. Vou adicionar aqui. Vou arrastar do Main Panel para cá. Main Menu. Settings. E o último é o Exit Game. Vou adicionar aqui. Arrasto do Main Panel. Escolho aqui Main Menu. E Exit Game. Ok? Vou salvar isso aqui para tirar o asterisco. Vou apertar o play. Agora sim, ao apertar Settings, o que a gente mandou aparecer? Simplesmente escrito Settings. Ao apertar Exit Game, ele sairia do jogo sim. Então se for, se gerar lá aqui no File, Build and Run, e ele vai gerar isso, vai aparecer o botão de Exit Game, vai apertar e vai sair. E ao apertar aqui New Game, o que ele vai fazer? Vai carregar a cena, que é a Sample Scene. Então, inclusive, aparece aqui no Inspector. Então, tá aqui o jogo. Então, tá aqui, ó. E do jeito que a gente criou o morrer, ele volta para onde? Para o Main Menu. Para a gente entender o que aconteceu e fechar esse vídeo,
Vamos lá para Sample Scene. Quando o player cai, ele chama aqui, ó, o fall. Então, quando a gente vem aqui no fall, que ainda está chamando fall out, como é que a gente carregava naquela época? Ó? Chamando ó, scene manager.loadScene 0. Em vez disso, o que a gente quer fazer? A gente quer carregar essa cena aqui, que está de novo. Só que a gente já fez isso no próprio player. O player tem um método que é reloadScene. E o que a gente pode fazer? Do jeito que está aqui é private. A gente vem aqui, ó, coloca public, porque agora volto aqui ó, no fall e em vez de colocar scene manager.loadScene, o que a gente faz? Já que esse if só vai acontecer quando o GameObject que gerou essa colisão tiver a tag player, a gente já sabe que é player. Então, collision.getComponent player. E agora a gente vai chamar lá o reload scene. Pronto. Ao fazer isso, o que ele está fazendo na prática? Está pegando o build index da cena ativa, e a cena ativa, quando a gente deu new game, virou a sample scene, e bota aqui, scene manager, load scene. Então, para a gente realmente ver isso acontecendo, ó, vou voltar lá para a cena do main menu, lá em Assets, Scenes, vamos carregar a cena do main menu, tá aqui, porque eu cliquei 2 vezes no fall, então vou clicar 2 vezes no canvas, ó, apertar aqui para a gente interagir com o jogo, ó, settings, aparecendo escrito settings, exit game, new game, carregou a cena, então se ele cair, carrega essa cena. Se ele morrer, vai carregar essa cena. Beleza? Então, muito obrigado por assistir. Que Deus te abençoe muito. Um grande abraço. Até o nosso próximo vídeo.